Olá, bom Sejam dia muito bem-vindos. Hoje e trazemos um bem-vindas. homem ao nosso Pensei que disseste podcast. bem-vindos, assim com tanto ênfase. Eu disse ênfase logo assim, bem-vindos. Tenho a certeza que este episódio vai ter mais homens a assistir. Será? E se não, as meninas fazem questão de partilhar. E é agora que vamos começar por dizer, portanto, fazer gosto, partilhar e Subscrever. Pronto. É importante, desculpa. É importante que vocês nos façam chegar o vosso feedback, está bem? Porque nós estamos aqui a gravar, sabemos que vocês nos ouvem, mas se vocês não disserem nada, nós não temos a certeza absoluta que vocês são pessoas reais, que nos ouvem mesmo. Será Então, que são bots a ouvir-nos? ou põem lá só no play e depois vão fazer outras coisas. Não vão, não digam, vão. por favor. Nós gostamos sempre de vos receber. Hoje temos connosco uma pessoa que faz parte deste projeto, o Mami Talks, desde o início. É o Bruno Pinto. É um grande empreendedor, empresário e pai de família. E homem, e depois já nos vais dizer os outros todos. Vou desdobrar tudo. E decidimos trazer o Bruno. Há muito tempo que queríamos trazer um homem a este podcast que efetivamente se desdobrasse por todos estes papéis e que tivesse a coragem de se sentar nesta cadeira. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, obrigado a ambos. Como é que te sentes estar aqui Neste lado. deste lado? Deste lado, por acaso não fiz muitas vezes, mas acho que como é convosco vou estar confortável, não é? Estás em casa, não é Sim, verdade? exatamente. Não é? Exatamente. Quem é o Bruno? Olha, o Bruno, eu acho que sou uma pessoa que gosta de estar sempre a fazer coisas novas. Sou um bocado irrequieto no sentido de projetos, gosto sempre de estar a fazer coisas novas. Mas também sou uma pessoa que gosto muito de estar em família e tenho um núcleo muito fechado, quer de amigos, quer de família, e tenho uma visão muito holística daquilo que quero na minha vida que me faça sentir bem. E pode ser trabalho, pode ser família, acho que cada coisa tem o seu espaço na minha vida, mas que sou uma pessoa que gosta de fazer coisas que me realizam e que me fazem sentir bem e que não me afoguem, digamos assim. Uhum. Quando tu eras pequenino, sempre te viste onde tu estás? Sempre quiseste ser pai? Sempre te viste assim, Sim. empreendedor, empresário, a criar coisas? A parte do empreendedor e empresário não, mas a parte do ser pai sim. Aliás, eu dizia aos meus pais que aos 18 ia ser pai, quando era mais E pequenino. assustá-los um Portanto, bocadinho. ia assustá-los um bocadinho. Só fui aos 33, portanto... Ok, destes ali um tempo sim, para dei eles. quase o dobro Uhum. tempo de vida para ser pai. Mas ser pai sempre quis, foi mesmo daquelas coisas que sempre quis ser. E felizmente proporcionou-se. Mais tarde na minha vida, até porque a minha vida teve alguns percalços, entretanto, tanto em termos de emprego como também familiares. Também mudei de país. Quando comecei a relação com a Mariana, já foi aos meus 26 anos, portanto também a primeira grande relação estável com uma pessoa que eu achei que era capaz de criar uma família com. Vivemos a nossa relação e achámos que, lá está, quando eu já tinha 33 que era o momento de ter, e neste momento tenho 2 filhos que me realiza imenso. Mas a parte do empresário e do empreendedor, não, porque eu nunca soube muito bem o que quis fazer na vida. Eu acabei por não completei 3 cursos, mas acabei por estar em 3 licenciaturas. Quais foram? Diferentes. Estive em Ciências do Desporto, na Faculdade de Motricidade Humana, porque eu desde os 16 anos que era treinador de futebol, portanto já desde o secundário. Então achei que fazia sentido perseguir essa carreira e era efetivamente uma pessoa que trabalhava muito nessa área, portanto gostava mesmo daquilo que fazia. Mas depois percebi que a vida, aquele curso me estava a levar para a educação física. Ok. E, Sentiste redutor de alguma forma? Sim, e também senti que o mercado de trabalho para professores de educação física ou para treinadores de futebol é muito restrito, ou seja, é aquilo que há e não dá para ser muito mais do que aquilo. Mas tendo a possibilidade, e desculpa interromper-te, de também poderes ir para o estrangeiro. Chegaste a pensar, por exemplo, não vou desistir desta licenciatura, mas vou levar isto para um outro segmento internacional? Não, porque eu e a Mariana, que é a minha mulher, escrevemos umas páginas num caderninho há uns, não sei se foi anos ou meses, mas daquilo que nós queríamos para a vida. E normalmente nós, quando estamos a tomar alguma decisão, algum de nós tipo, dá uma ideia, olha, queria fazer isto, não sei o quê. O outro diz, isso está no caderno ou não? E se não tiver, deixamos de fora. E uma das coisas que eu sempre tive no caderno, mesmo antes do caderno existir, foi
de criar alguma coisa que eu deixe algum legado, seja para a minha família, é o mais importante. Portanto, não é nada externo, é mesmo deixar para os meus filhos e para a minha família algum nível de conforto financeiro, que isso depois também dá alguma independência para os filhos poderem tomar decisões mais de acordo com aquilo que eles acham que é bom para eles e não tanto pela parte financeira. E isso eu já tinha na minha cabeça mesmo antes de ser pai. Portanto, quando eu comecei a perceber o mundo do desporto, e tive 10 anos no mundo do desporto, que as possibilidades disso acontecer eram muito reduzidas, para mim foi um desligar de ficha. E apesar de eu amar essa fase da minha vida até o momento em que deixei de fazer, eu no momento em que deixei de fazer estava a iniciar a época no Benfica, no futsal do Benfica, mas nunca mais olhei para trás. Portanto, foi mesmo... deixou de fazer sentido. Entraste num novo capítulo. E foi óbvio para ti perceberes qual era esse novo capítulo, ou tiveste meio que olhar em teu redor? Não, tive que olhar à minha volta. Voltei para a faculdade para acabar o terceiro curso, que não tinha acabado 26. E fui terminar o curso de Finanças. E quando acabei o curso de Finanças, aí sim senti-me com capacidade e também com já a experiência, já tinha trabalhado em vários sítios, portanto já com alguma capacidade de perceber como é que funciona o mundo empresarial. E aos 26 anos também já tens uma outra maturidade. Exatamente. E então foi aí que eu comecei a procurar alguns desafios e comecei a criar as minhas empresas, ou a criar projetos dentro de empresas em que eu estava, mas que não existiam até eu os iniciar. Exato. E foi por aí que eu comecei, foi por criar projetos dentro de empresas em que eu estava, e só depois é que comecei a criar as minhas próprias empresas. É que ao dia de hoje temos o Bruno a gerir 3 empresas e já teve um podcast dedicado a PMEs, corrijo-me se alguma vez estiver a dizer uma coisa assim muito disparatada, e tem o seu próprio podcast sobre Fórmula 1. Então, sentes que a Mariana se calhar de alguma forma tem que te acalmar aqui um bocadinho e estar sempre a lembrar do que é que está no caderno? Isso acontece? Não, acontece com coisas grandes, com coisas pequenas não. Com coisas que metem muito em causa a nossa vida familiar e aquilo que são os objetivos que nós definimos para a nossa vida familiar, sim, porque às vezes aparecem desafios que são espetaculares e enormes, e mexe alguma coisa dentro de mim, não é? Aquele de ser um desafio muito grande, a adrenalina, exatamente. Mas depois também temos muitas conversas ok, mesmo que não esteja no caderno, faz sentido revermos o que está no caderno ou não. E se não fizer, não faz, mas ajuda-me a questionar sempre algumas decisões que eu possa vir a tomar. Mas normalmente estamos muito alinhados naquilo que é o papel de um e do outro e naquilo que é a responsabilidade de um e outro na nossa família. Quando vocês se conheceram, para vocês era muito óbvio que de facto o vosso main focus era a família? Não, até porque há uma diferença de idade de 7 anos. Portanto, quando nós começámos a namorar, já não me lembro se tinha 26 ou 27, mas ela ainda estava na faculdade, tinha 20 ou 21, não me lembro. Portanto, estávamos em fases... Que é um desfazamento, não é? Um desfazamento não em termos da vida social, digamos assim, mas em termos do que queríamos, em termos de família, ou seja, nem eu estava a voltar à faculdade, nem ela, que estava ainda na faculdade, nos sentíamos em condições, eu pelo menos, de ter família. Mas houve claramente, desde o início, uma noção real de que era com ela que eu iria constituir família e que iria ter que atrasar qualquer plano que eu tivesse por causa disso. Portanto, eu acho que a nossa relação desde o início sempre teve uma perspectiva de futuro. Mesmo não tendo falado disso desde o início, eu sentia da parte dela, e acho que ela sentia da minha também, que íamos levar o nosso tempo, mas que eventualmente iríamos chegar aí. A mensagem, sim, não é? sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos quando nós começámos a namorar, tinha voltado há umas semanas, portanto, nem há muito tempo. Portanto, também foi uma fase que eu vinha à procura de reconstruir um pouco a minha vida, agora sem os meus pais cá, que vivem fora, portanto, sozinho, a reconstruir a minha vida. Portanto, no fundo, estava a Mariana a começar a sua vida adulta pós-faculdade, não é? Queria sair da faculdade, e eu também a recomeçar um pouco. Mas, por exemplo, o facto de teres essa possibilidade no estrangeiro, pegares na Mariana e levá-la para lá, que era um lugar para ti muito mais acolhedor, teve na equação, teve quase a entrar para o caderno? Sim, nós chegámos a viajar para os Estados Unidos e até estivemos a ver casas nos Estados Unidos
já com a nossa filha, já com a Catarina. Mas porque os Estados Unidos dão-nos uma perspectiva de futuro completamente diferente. Ou seja, são mercados muito maiores, os rendimentos são muito maiores, a possibilidade de tu criares uma vida muito melhor para a tua família é maior nos Estados Unidos do que é cá. Exatamente. Por outro lado, e foi o fator que nos fez ficar em Portugal, foi a nossa rede em Portugal é muito maior. Nós vivemos em Portugal a nossa vida toda. Portanto, o nosso grupo de amigos, a nossa família, apesar dos meus pais viverem fora, toda a restante família está cá. Os conhecimentos que nós temos, se eu precisar de alguma coisa, ligo a um amigo e o amigo conhece. E de repente, com uma bebé, que nós quando fomos a Catarina tinha 6 meses quando fomos fazer essa viagem. Com uma bebé de 6 meses, era para nós um pouco estranho tomarmos uma decisão só por nós. Depois sabendo também todo o ambiente escolar nos Estados Unidos, com todo os school shootings e toda essa parte que existe lá. Portanto, essa parte da educação, da insegurança, na parte escolar também foi algo que nos fez ficar. E eu acho que foi, hoje olhando para trás, acho que foi uma ótima decisão ficarmos cá, porque a vida que temos cá, efetivamente, apesar de não ser uma vida luxuosa que podíamos ter nos Estados Unidos, é uma vida confortável e que assenta bem na nossa família, portanto. Quais é que tu sentes que são, assim, os maiores... Eu questiono isto ao Bruno e estou a olhar para ti, estou a pensar na nossa conversa no outro dia, quando estávamos a almoçar. Qual é que tu sentes que são, assim, os teus grandes desafios na conciliação desta componente como empresário, principalmente, e pai? Porque há momentos que o negócio requer um foco enorme para alavancar, porque depende de ti, mas depois também tens rotinas e... Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Eu queria mudar aqui um pouco o preâmbulo da pergunta, ou seja, tu disseste que é preciso escalar, é preciso tudo mais. E eu há uns anos, desde que sou pai, comecei a pensar de uma forma diferente, que foi o que é o sucesso, sendo que eu quero ser um homem com uma família e também gosto do trabalho. Eu, por exemplo, eu não trabalho depois das 5 da tarde, que às 5 da tarde é a hora que vou buscar os meus filhos. Felizmente não sou cirurgião, portanto ninguém vai morrer se eu não atender uma chamada às 5h15. Só ligar de volta às 9 da manhã. E o que ter estas duas facetas da minha vida me fez foi redefinir, ok, prioridade é o quê? Ok, até às 5 da tarde os miúdos estão na escola, vou-me focar no trabalho. A partir das 5 da tarde é a família. Claro que se houver um dia que seja necessário ficar até mais tarde, fazer mais coisas, faz-se nesse dia, mas isso não vai ser a rotina e não vou estar todos os dias a olhar para o telemóvel à espera de alguma chamada. Isso, claro, põe em causa o crescimento das empresas e dos projetos, porque se eu pudesse dedicar 18 horas do meu dia aos projetos, claro que iam ser muito maiores, mas é mesmo necessário ser maior, ou seja, os projetos têm que servir um propósito na tua vida e muitas vezes as pessoas querem crescer a empresa e às vezes abdicam da parte familiar ou da parte amorosa em prol de algo que depois mais tarde vão ver que perderam o tempo com os filhos e eles já não voltam a ser crianças, ou perderam uma relação com a mulher ou com o marido que já não vão recuperar, em troco de algo que servia ao ego, não é? Que ter uma grande empresa, faturar imenso, serve o ego, mas que às vezes não está bem ligado àquilo que são os objetivos que nós temos para a nossa vida como um todo. E eu acho que para mim essa gestão acaba por ser fácil, porque lá está, também como tenho um núcleo familiar forte com a Mariana, também é muito fácil percebermos o que é importante e até onde é que se pode ir e o que é que se pode criar e o que é que não se pode criar. Eu acho que, desculpa só dizer, porque realmente isto é muito importante e infelizmente nem todas as pessoas têm esta realidade. Existem pessoas que efetivamente, apesar de supostamente saírem às 6, não têm hipótese e precisam sair mais tarde. Mas a mensagem que o Bruno passa é excepcional. É uma mensagem que efetivamente nós temos, apesar de sentirmos que temos ou não a liberdade para o fazer, nós podemos efetivamente fazer uma redefinição. Eu acho que só o facto na nossa vida. de colocarmos essa questão do que é sucesso já é ouro. Quantas vezes nós nos permitimos a parar e refletir sobre isso, não é? Estamos em piloto automático na ambição e queremos resultados e queremos mostrar a nós mesmos, aos outros, enfim, conseguimos escalar a troco de quê? E é importante fazer isso com a família, não é? Eu quando digo família, é com a família que nós construímos, não é com daquela que nós vimos, não é? Sim. Porque como a pessoa que está ao nosso lado não vai estar dentro desse turbilhão, é muito fácil, ok,
aquela pessoa sabe o que é o sucesso para mim. Se eu lhe disser alguma coisa que me desvie daquilo, ela vai-me chamar de volta ao centro. Sim. Portanto, é importante partilhar também com a família isso, para não ser só algo nosso, porque nós vamos tentar enganar a nós próprios. Tal e Sim. qual. Nós vai surgir alguma oportunidade, aquilo emocionalmente vai-nos fazer imenso sentido, nós depois justificamos racionalmente e Sim. depois, E a passado vida 1 vai ou 2 seguindo. anos, A vida vemos vai que aquilo seguindo. foi um desvio do caminho que nós tínhamos traçado para nós. Tal e Era qual. o que eu te ia perguntar há bocadinho, Bruno, é se sentes que isso já vem contigo, ou seja, essa disciplina quase de, ok, a partir das 5, o meu foco agora é a família e não há questão sobre isso, ou tu aprendeste isso a algum custo também, ou como é que surgiu assim? Olha, eu sinceramente acho que surgiu de quando eu e a Mariana decidimos ter filhos. Ahm, Nós falámos muito do que é que queríamos ser enquanto família. Uhum. Definimos, portanto, tanto eu como a Mariana temos histórias familiares diferentes, as famílias de onde vimos são bastante diferentes umas das outras. E nós, portanto, cada um trazia coisas diferentes para a nossa família, então Uhum. resolvemos olhar para de onde vinhamos e dizer o que queríamos e o que não queríamos na nossa família. E claro que nos primeiros tempos há ajustes que são necessários fazer, porque muitas vezes até temos coisas que vêm do nosso passado que nós não reconhecemos de onde vêm. Portanto, queremos certa coisa feita de determinada maneira e nós não percebemos que estamos a querer fazer o oposto ao mesmo que faziam connosco Uhum. e queremos só aquilo porque sim. E o outro tem que chamar a atenção para isso e tem que questionar e temos que chegar ali a um enquadramento que seja benéfico para a nossa família. Portanto, eu acho que eu não trazia isso atrás. Eu acho que é muito importante quando é preparada uma gravidez, não é? Uhum. Quando é preparada, quando temos essa oportunidade de falarmos acerca do que queremos que seja a nossa família e não deixar que a família venha e depois é que pensamos acerca dela. Uhum. Porque aí, obviamente, não vamos estar nas melhores condições para estar a definir, porque há o desgaste do bebê, tanto na mulher como no homem, há o desgaste da relação do casal, tanto na mulher como no homem, e um bebê é sempre uma pedrada no charco. Pode correr bem que só sai uma gotinha, mas também pode haver Sim. ali um efeito que se propaga durante mais tempo. E estar a fazer definições tão estruturais para a família já depois do bebê nascer, acho que é mais difícil do que preparando essa chegada antes. E o papel de cada um é bastante importante de definir antes de vir o bebê. Deve estar muito orgulhosa. Sim. E depois vou pedir-te se podemos levar esse trecho para o Instituto também. Importância de pré-conceição consciente. É essa. Sem dúvida. Sim. É que às vezes mesmo sem saber que estamos numa pré-conceição consciente, isto é pré-conceição consciente. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Que grandes desafios sentes que existem a nível familiar e que às vezes podem trazer desafios à própria vida de empresário? Sim, eu acho que os desafios que eu encontro mais na vida familiar hum, são. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu preciso muito do meu espaço e preciso muito de momentos de transição. Eu, por exemplo, se eu saio daqui, estou a trabalhar, são 4h45, eu não me apercebi que eram 4h45 e penso que ainda são 2 da tarde ou 3 da tarde e olho para o relógio e faltam 15 minutos para ir buscar os miúdos. Isso para mim causa-me stress. Uhum. E eu vou buscar os miúdos, levo a casa, mas depois preciso de um momento para, ok, mudar o chip, acabou o trabalho, Uhum. agora vou passar a ser pai, marido e eu. E às vezes é muito difícil conseguir fazer esta transição, porque há dias que são mais estressantes, ou os miúdos estão a pedir mais a nossa atenção, que também é normal, não é? Portanto, para mim, a parte mais desafiante não é o estar com eles, nem é o estar a trabalhar. São estes momentos de transição que em alguns dias podem ser mais difíceis. Eu acho que, felizmente, pela experiência que eu tenho, não sei se passa assim com todos, neste momento a Catarina vai fazer 4 anos, o Duarte vai fazer 2 anos nos próximos meses. Eu sinto que já existe um grupo, eles já formam um grupo, coisa que eu não sentia até há poucos meses atrás, porque Uhum. um é bebê e o outro já é uma criança, não é? Sim. Portanto, é quase como se estivéssemos a gerir não uma família, mas duas crianças diferentes, com Exato. necessidades completamente diferentes. Uhum. E isso também fazia com que nós, pais, tivéssemos que estar os dois sempre presentes, ou seja, porque é preciso dar uma atenção a um diferente da atenção que se está a dar ao outro. E eu acho que isso foi um desafio bastante grande com a chegada do Duarte, foi de repente, nós estamos em maioria
de repente não dá para um precisar de fazer um momento de transição e o Exato. outro assume aquilo sozinho, torna-se mais difícil quando são dois. Eu acho que felizmente agora estamos numa altura bonita em que eles já estão a brincar um com o outro, já estão os dois independentes dentro do que é a independência nas suas idades. Portanto, já nos dá também mais alguma tranquilidade para, se for preciso, algum chegar-se ao lado, ir olhar para as árvores, o outro consegue estar, ou se precisar de ir fazer alguma coisa ao fim de semana, o outro consegue assumir. Eu acho que isso é importante para nós, porque nestes primeiros anos dos miúdos, nós pomos muito de nós de parte, não é? Nós não queremos deixar falhar a nossa relação com pais, nós não queremos deixar falhar a nossa relação amorosa, e nós acabamos por ficar um pouco para terceiro lugar quando normalmente diz que deve ser o oposto, não é? Que os pais devem estar bem, para que os homens ou as mulheres devem estar bem, para a relação estar bem, para a família estar bem. Mas quando os bebés são tão pequenos, entra aqui um instinto que primeiro são eles e nós acabamos por ficar para trás. E isso acaba por depois se refletir em todas as outras áreas da nossa vida, porque nós sentimos que não temos o nosso espaço. Eu acho que agora os maiores desafios enquanto família para esta fase, acho que já passaram, estamos a entrar agora numa fase mais calma e mais tranquila. Claro que vão existir desafios mais à frente, mas eu acho que neste momento estamos mais aqui numa fase... previsível também, Sim, não é? sim. Numa fase gira. É muito bom quando começa a existir esta harmonia e sabemos quase o lugar de cada um, não é? Sim. Tu comentavas em off que sentes que a Catarina, a tua filha mais velha, é não só física, mas também emocionalmente mais parecida contigo. Sim. E como é que é ver alguém que é tão parecido contigo, né? Com tudo o que isso implica? Sim, sim. Assim, nesta fase são só coisas boas e o que não é bom tem piada. Não é? Portanto, Sorte. ter o feitiozinho tem piada. Sim. Não é? Porque Mais uma criança 15 com anos, se feitio... calhar. Exatamente, aos 15 anos se calhar já não vai ter tanta piada. Eu Mas acho... aí sentamos e falamos, não é? Sim, sim, mas eu acho que é ótimo tu teres um filho e reveres-te nele. Não é? Não projetares as tuas coisas nele, Sim. mas veres que há ali detalhes que ele vai apanhando da mãe, meus, tal como o Duarte também vai apanhando. Mas tu notares certas características que são tuas, eu acho interessantes. E também aquelas que são menos boas, ou que sabes que mais à frente podem trazer alguns problemas, como tu as identificas em ti também, facilmente percebes, ok, aquilo pode ir até este ponto, mas depois também não pode ir mais, porque tu percebes que são defeitos teus se tiveres essa consciência, não é? Se vires que não és perfeito e que não tens só coisas boas. Mas eu acho que é mágico tu veres numa criança ali parte de ti, porque eles efetivamente são parte de ti. E quando, além de fisicamente, eles começam a adquirir partes da tua personalidade ou jeitos, eu acho que torna aquilo muito especial, torna a parentalidade muito especial. É muito agradável ouvir uma pessoa com tanta inteligência emocional e felizmente cada vez mais acho que a nossa geração está mais empoderada para isto, mas acho que estamos mesmo a fazer um trabalho de base, tal e qual como tu dizias há bocadinho, não é? O olhar para as nossas famílias, o perceber o que é que queremos de cada uma, como é que queremos projetar dentro do nosso seio familiar e neste momento tu conseguires rever-te na tua filha e perceberes, e se calhar ainda vou a tempo de mudar se calhar isto se calhar está impecável, mas eu tenho só que entender qual é que é o caminho que isto pode traçar. Então essa inteligência emocional eu acredito piamente que é aqui um grande pilar para todos nós, enquanto indivíduos na mesma casa, na família, não sei, que estamos a desenvolver, todos nós nos desenvolvermos. Enquanto grupo, porque vamos aprendendo todos juntos. É muito bonito. Sim. Eu acho que cada um de nós, enquanto casais e famílias, nós vamos sempre tentando fazer o melhor que podemos. Os nossos avós fizeram o melhor que podiam, de certeza, e que sabiam. Os nossos pais a mesma coisa e nós estamos a fazer a mesma coisa. Nós temos acesso a informação completamente diferente, a sociedade também está completamente diferente. Temos as nossas avós em princípio não trabalhavam, portanto os papéis eram muito definidos pela sociedade e a família era um reflexo daquilo que era a sociedade. Eu acho que hoje com esta igualdade, digamos assim, em termos de direitos e de acesso ao mercado laboral e tudo isso também acaba por redefinir o que é o conceito de família. E claro, com o acesso à informação que nós temos hoje, eu acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de vontade de querer ser um bom pai ou uma boa mãe consegue ter acesso à informação e falar com pessoas que o ajudem a fazer isso. Não é preciso estar como nos tempos dos nossos avós a tentar inventar e tentar perceber o que
que é que sai daqui? Lá E está, a- essa e a parte mais fazer consciente. Tentativa e erro, erro, Exatamente. erro, erro, tentativa e Exatamente. erro. Mas que no fundo era Sim. exatamente o melhor que podiam Sem fazer. dúvida, com as E condições que Uhum. tinham tal e mesmo. qual, E fizeram qual. tanto, meu Deus. Concordo plenamente. Queria. Tu Desculpa, primeiro. obrigada. Tu primeiro. O que é que, como pai, te põe os cabelos em pé? O... Está-me a faltar a palavra em português, mas o estarem sempre a agarrar. Por Ah, exemplo, o Duarte ok. vai fazer 2 anos agora, ele passou por uma fase, agora já não está tanto. Mas eu afastava-me 2 metros, ele vinha a correr atrás de mim para se agarrar em mim e pedir Contacto colo. físico. Sim, Ok. e se calhar estou naqueles momentos em que preciso de me afastar e não me consigo afastar, e aquilo começa-me a causar ansiedade. Não é? Ele precisa, Sim, não é? claro. Claro. Mas de repente Era um nem trigger tu estás para ti. equilibrado Sim, e ele também não, então tu precisas do equilibrar, mas tu não estás equilibrado. sim, sim, sim. Ele precisa de ti e para se desgaste. corregular e tu precisas estar sozinho para te Exato. regular. Exatamente. Porque depois a outra parte, os feitiozinhos e os testarem os limites, isso não consigo relativizar e consigo ver-me como uma terceira pessoa e ver a situação e lidar bem com isso, mas essa parte do sufoco, não é? E do hiperestímulo também. Exatamente, Sim, eu exatamente. revejo-me. Também te revejo. Sim, sim, sim. Sim, Às vezes Tu começa a dizer, Vasco, eu estou a consegues. ficar muito impaciente, por favor, larga-me. sim, Ele começa assim a afastar-se. Eu digo, obrigada. sim. Eu olho para a Mariana, Agora não faço-lhe um olhar e falem ela percebe, Duarte, comigo. anda cá. Ainda está, Exato, Duarte, sim, não sim, é? sem dúvida. Sim. Tu consegues também fazer essa antecipação com a Mariana? Imagina que a Mariana não está a verbalizar algo que se calhar a está a apoquentar ou que está. Sim, E tu chegas lá. É porque eu acho que essa é das coisas mais derradeiras de uma relação. Porque numa relação familiar, claro que existe esta componente amorosa, mas é basilar a amizade, sim, sabes? E isso foi das coisas que eu mais comecei a prezar, principalmente agora com a chegada do Tomás, porque revejo-me também muito nisso, né? Estamos todos ocupados. sim. Não há um que. Uhum. Estamos todos ocupados, então é muito bom quando conseguimos perceber que o outro subentende, está a ler entre linhas Sim. e vai lá e. Mas também existe uma coisa, eu vi, acho que até foi num TikTok há uns anos, ou há uns meses. Tu tens TikTok. Tenho. E passo imenso tempo no TikTok. Eu não tenho conta. Sim, passo imenso tempo. Porque também se aprende muitas coisas. E uma é esta que eu vos vou contar. Isso de a intuição de perceber se o outro está bem ou não para irmos ajudar é importante. Mas a comunicação é muito mais importante. E nós, às vezes, sabemos como nos estamos a sentir e não comunicamos ao outro antes das coisas acontecerem. E eu vi num TikTok um casal a dizer que uma estratégia que eles tinham era antes de irem para casa ter com os filhos ou antes de irem buscar os filhos à escola, conduzir ao outro que nível de energia é que tem. E um diz, eu estou a 20%, e o outro diz, ok, eu estou com 40%, eu vou assumir mais. Certo. Apesar de estar desgastado, eu vou assumir mais. E isso não é preciso fazer nestes termos, mas o sabermos Era que importante. vamos chegar àquela hora e vamos estar em família, e obviamente vai ser desafiante, em princípio vai ser desafiante, pode acontecer aqueles dias ótimos em que não é, Sim. e é tudo maravilhoso. Mas eu sair do trabalho e mandar uma mensagem à Mariana a dizer que quando chegar a casa eu vou precisar, eu uso muito o banho para me centrar, vou precisar de ir tomar banho porque estou a precisar disso. Ela já sabe que quando chegar a casa vai estar com uma energia completamente diferente. Ela podia me dizer, olha, mas eu hoje também estou a zero. Certo. E depois nós ajustávamos. Mas ela já esta sabe. disponibilidade, não é? Saber que então eu vou agarrar-te deste lado e vou sustentar-te. Exatamente. É muito Sim. melhor. E já sei que quando tu vieres, vai estar 80%, não vai estar a 10%. E isso vai ser melhor para a família. Portanto, eu acho que sabermos comunicar antes de estarmos em momentos familiares que podem ser desafiantes, o nível de energia que cada um tem, eu acho importante, porque um mesmo evento pode causar um mau dia ou pode causar um bom dia. Se Sem a pessoa dúvida. que Sim. tiver que assumir for assumir e der espaço ao outro, de repente estão os dois centrados novamente. Sim. E é aquela situação que podia despoltar alguma crise Tal e na qual. família naquele momento, não despoltou porque foi comunicado antecipadamente que alguém não estava bem. Sabes que no outro dia aconteceu isso lá em casa, já era final do dia, e o Gonçalo estava assim a olhar para as horas, tipo, eu ainda podia ir correr. Não, mas já é hora de jantar. Não, já não, pronto, agora já não é bom estar a sair de casa, não é? Eu, como assim? Estás a precisar de ir correr? Diz-me que estás a precisar de ir. Vai, por favor, nós vamos todos agradecer-te que tu voltes muito melhor Sim, do que fiques nesta panela de exatamente. pressão sem necessidade. Ele, ok, então vou eu. Sim.
Mas Vai, também era vai. bom se tu não, se essa mesma situação tu também tivesse a precisar de Sim. alguma coisa, tu também comunicares e dizer, Sim. olha, percebo que isso te fizesse bem, Mas hoje não mas vai eu dar. hoje, Agora preciso de ajudar Sim. com o jantar. se calhar Sim, deitamos-los e vais depois deles Pois, dormirem, o que é sim. que achas? Tentar perceber Sem qual dúvida. é a melhor dinâmica. Quando a Diana chegou às nossas vidas, não foi uma decisão, portanto, nós tivemos que abarcar Lidar com. como as coisas eram, e então, efetivamente, os horários eram de loucos. E eu e o João, nos primeiros tempos, a coisa era muito complicada, porque um ia buscar a Diana, depois o outro, entretanto, chegava a casa. Nós não conversávamos durante o dia, todo o dia estávamos a trabalhar, e depois chegávamos e tínhamos a Diana para gerir, e depois era muito, muito tarde quando a conseguíamos deitar, porque a Diana era muito difícil de adormecer e permanecer a dormir, e dávamos conta de dias que não olhávamos nos olhos um do outro, Sim. que não conversávamos. E então aí começámos, e agora falaste disso, e nós adotámos uma estratégia que é, nós 1 a 2 vezes por dia conversamos, no meio do nosso dia de trabalho. Seja uma mensagem, se estivermos mais corridos, ou então telefonamos um ao outro. E quando um vai buscar o filho, liga ao outro, a contar um bocadinho do seu Sim. dia, e aí o outro fica a perceber, isto foi mesmo difícil. Isto aqui hoje correu muito bem. E então, além de haver um tempo de conexão entre amigos e casal, acho que se percebe um bocadinho esta questão. E então é muito bonito quando nós conseguimos também, nesta componente familiar, e saber que, principalmente quando eles são mais pequeninos, precisam de um nível extra de atenção, nós também precisamos, para estar disponível, na verdade, para eles e para que essa relação também não se apague. Sentes que terem sido pais trouxe algum desafio à vossa relação amorosa? Trouxe imensos, claro que sim. O primeiro é logo o tempo, não é? Nós estivemos juntos para aí uns 5 ou 6 anos antes de termos a Catarina. E éramos juntos a viver juntos. Portanto, nós tínhamos muito tempo para nós. E isso, quando nasce um filho, não acaba, mas reduz drasticamente o tempo e a disponibilidade emocional que tens no tempo livre. Sim. Não é? E com o segundo filho, então, e quando são muito juntos, os nossos têm 1 ano e 9 meses de diferença. Portanto, nós sentimos que estávamos a recuperar algum do espaço que tínhamos quando a Mariana engravida do Duarte e de repente foi ok, ainda vamos ficar com menos tempo. Mas uma coisa que nós mantivemos sempre foi uma date night por semana, ou seja, há uma noite por semana que Eu vou nós, adotar isso. temos fora, temos para nós. Pode ser irmos à praia ver o pôr do sol, pode ser irmos jantar, pode ser irmos para o Lux, que não vamos. Mas quem quiser ir, pode ir, quem gostar. Mas termos um momento da semana em que, claro, também vamos falando ao longo dos dias, mas quer dizer, até às 8 da noite é a gestão operacional da casa, Sim. não é? Podemos arranjar alguns momentos, mas alguém está a brincar com os miúdos, alguém está a fazer alguma coisa, a preparar os jantares, a preparar os banhos, não é? Preparar a mochila para o dia seguinte. Portanto, e quando chega a hora, depois deles irem para a cama em que estamos efetivamente juntos, ou estamos cansados porque acordámos às 6h30 da manhã e tivemos o dia inteiro a trabalhar e depois estivemos a tratar dos miúdos, portanto, a disponibilidade que nós temos para a relação também não é muito grande. Portanto, até pode haver algum tipo de conversa, mas acho que este momento semanal de, ok, a partir das 5 ou 6 da tarde de hoje vai ser só para nós. E falamos da semana, do que aconteceu no trabalho, do que aconteceu em casa, do que vai ser o fim de semana. Também é bom ser antes do fim de semana, porque permite projetar o que vai ser o fim de semana e definir algumas coisas. Portanto, eu acho que há desafios, claro, é muito mais fácil ser um casal sem ter filhos do que tendo filhos. Mas é muito mais giro ser uma família do que ser um casal, não é? Pelo menos para mim. Sim. A realidade, claro. Sim. Quando neste momento te vês, lá está, com um grupo bem consolidado, com as rotinas bem estruturadas, em que se calhar já há aqui espaço para estas transições, para respirar fundo e para as date nights, será que há espaço para mais um bebê? Será que há espaço para uma família numerosa? Ou neste momento vamos só aproveitar um bocadinho esta onda? Sim. Neste momento vamos aproveitar esta onda. Nós sentimos que estamos a recuperar algum do nosso espaço e Mariana não está grávida ou em pós-parto há 5 anos, não é? Portanto, foram muito juntas. Portanto, também há ela voltar a si própria, não é? Tem as suas atividades, ordinalmente já acabou o pós-parto, portanto, ela também está a encontrar o espaço dela, Como um novo mulher, espaço, como sim, mulher, não é? E eu acho que para nós também é importante termos
termos este espaço para nós agora. Não quer dizer que no futuro Uhum. não venha a acontecer, neste momento não está nos nossos planos. O segundo filho estava, e apesar de não ter sido planeado, para aquele momento estava planeado um segundo filho, portanto, quisemos sempre que os nossos filhos fossem uma menina ou um menino, primeiro tivesse alguém com quem brincar a seguir, porque nós todos, tanto eu como a Mariana, temos irmãos, portanto, quisemos ter aquela família com mais do que um filho. Agora de futuro, vai depender um pouco, se calhar quando deixarmos de ter bebés, se calhar vai-nos dar a vontade de voltar a ter bebés, se calhar vamos adorar já não ter bebés e queremos ir Sim. viajar e fazer outras coisas, portanto vai depender um bocado daquilo que vai ser a nossa relação familiar. Tu projetas para a tua vida, assim que, digamos, os teus filhos estejam mais crescidos e que as coisas estejam organizadas, faz-te sentido, se calhar nessa altura, voltar a dedicar mais aos teus projetos, às tuas empresas? Não, faz-me sentido já não ter projetos nem ter empresas nessa altura. Era a pergunta. Eu sabia que ele ia responder isto, mas pronto, queria muito que isto ficasse aqui gravado. Sim, sim. Não, eu quero rapidamente deixar de ter funções diárias nas minhas empresas e quero dedicar-me a coisas que me fazem sentir bem sem ser profissionalmente, porque o que eu faço profissionalmente também me faz sentir bem. Mas eu gosto muito de estar na minha, estar a ler um livro, estar a olhar para o mar, comecei a fazer surf há um ano, fazer surf, ter as minhas coisas, ou seja, a minha vida profissional não é um objetivo de vida, serve o propósito e serve os objetivos que eu tenho, portanto não quero, não estou a projetar deixar de ter os filhos em casa e poder dedicar mais ao trabalho, não, o oposto. É muito engraçado tu dizeres isso. E eu acho que se nós tivéssemos gravado este podcast em 2019, eu estaria neste momento a dizer: a sério? Como assim? Que, de certeza que eu sabia que tu já pensavas dessa maneira, mas eu certamente não pensava Sim, dessa certeza, maneira. sim. Eu não pensava mesmo. E para quem acompanha a minha página, o Tomás foi internado imediatamente, praticamente logo a seguir a nascer, e portanto nós apanhámos aqui um susto muito, muito grande, e isso eu acho que mudou logo a minha vida. Eu lembro-me de falar contigo e dizer que eu ia reestruturar a minha vida, apesar de o meu trabalho ser muito a minha missão, de eu adorar literalmente tudo aquilo que faço, e sempre brinquei e disse: eu nunca me vou reformar. E a verdade é essa, eu continuo a sentir que eu nunca me vou reformar. Porém, o meu foco tornou-se totalmente a minha família. E eu acho que já estava assim a 70% quando perdi o meu pai fisicamente. Quando perdi o meu pai fisicamente. Para mim foi mesmo uma certeza de que a vida é claramente muito mais do que isto. E portanto, quando tu há bocadinho dizias que se reestrutura tudo para ser pai, eu gostava de já estar neste foco quando, por exemplo, pensei no Tomás. Sim. E eu acho que estava muitíssimo mais disponível, mas eu não via a vida de facto dessa forma. E eu sempre brinquei, uns 3, 4 filhos. E depois, quando o Tomás nasceu, foi isto, a logística é mesmo difícil, se calhar ficamos só com 2. Mas a vida, de facto, é uma imensidão de possibilidades. E portanto, fizeram uma pergunta há uns meses atrás, que era algo deste género. Um investidor senta-se à tua frente e diz que quer comprar a tua empresa. Tu vendes? E eu naquele instante, eu só pensei, se me tivessem feito esta pergunta há não sei quantos anos atrás, eu tinha nem pensar. Sim. E naquele momento, rapidamente o que me veio foi: por quanto? Sim. É uma questão de números. Por quanto? Sim. E então foi quase vamos então apresentar, não é? Vamos falar sobre isso. Sim. E isto mostra o quanto... e eu comentei isto com o João e ele disse: claro, isso é uma possibilidade, mas e depois o que é que fazias a seguir? Sim. E a verdade é, eu não vou deixar de trabalhar e fazer aquilo que eu de facto gosto, mas é muito o que tu estás a dizer. Eu quero fazer aquilo que eu gosto, eu quero sentir-me livre para... Sim. Se por obra do destino, entre aspas, aquilo que efetivamente aquilo que eu quero fazer no meu dia-a-dia coincide com a minha atividade laboral, bem, que incrível. Sim. Mas é porque me apetece fazer aquilo naquele dia, não é? Apetece-me ir à clínica naquele dia. Há bocadinho dizias: eu às 5 da tarde desligo-se alguém às 5h15, eu sou cirurgião, e isso eu às 5h15 não atendo o telefone. Eu posso ter mesmo várias questões Sim. para resolver Sim, no no dia teu caso, seguinte. sim. Então,
Mas eu acho que já aprendi a gerir isso e não me sinto assoberbada. Mas é tão interessante como, e acho incrível, como tu consegues ter esta consciência toda, esta inteligência emocional, como eu dizia. No meu caso, eu tive que passar por um evento, ou dois, para de facto dizer assim, espera aí, deixa-me lá percepcionar isto um bocadinho mais. Porque aquela adrenalina de adorar o que se faz, de estar presente, ver as coisas acontecer, os resultados. Quer dizer, a cada bebê que nasce na Essence é uma Sim. felicidade sem fim, não é? Cada história que se muda, é que ainda por cima é uma atrás da outra, não é? Então é uma adrenalina completamente vivida. E de repente, nós literalmente parece que é um outro cenário. Então, é excepcional e é verdadeiramente inspirador, mesmo no fundo do coração, contactar com pessoas que conseguem ver isso sem terem de ter sido abanadas, sabes? Adorava ter começado aí. Adorava ter começado aí. Se calhar não tinha construído as coisas tão rápido, de todo. Mas aliás, até porque uma das primeiras coisas que eu me apercebi quando o meu pai faleceu foi: eu só tenho 32 anos. Eu não preciso escrever o livro este ano, eu não preciso. E depois foi: será que eu quero escrever o livro? Será que é essencial? Será que isso é essencial? Para quê? Bem. E então um bocadinho como tu dizes, para alimentar um ego, para quê? Para compilar informação. Sim. E o custo de oportunidade, E o o tempo custo que de eu vou estar a oportunidade. escrever este livro e o que eu vou ocupar a minha cabeça com este livro, o que vai sugar de mim este livro, o que é que eu Sim, estou a sim. perder para estar a ocupar este tempo com isto? Eu sinto que, obviamente, é algo que eu gostaria que acontecesse, porque gostava de compilar o método, não é? Gostava efetivamente que, se amanhã eu não estiver cá, Sim. alguém consiga pegar Sim, naquilo mas e, existe por um favor, propósito, explique. serve para alguma coisa, para ti é importante, tu pensaste acerca disso, não estás a fazer só porque os outros fizeram. Sim. Tal e Não é? qual. Isso é que é importante, é nós termos consciência das coisas que estamos a fazer, do que é que estamos a abdicar e essa decisão ser consciente. Sem Mas dúvida. ao mesmo tempo não tem que ser agora. Sim, Não há há uma essa pressa. emergência, não há pressa. E eu acho que nesta época que se fala muito de slow living, e eu gozava imenso com slow living, eu quero mesmo deixar isto aqui, que era slow living, incrível, né? E eu puxava slow living. Mas efetivamente o slow living é mais do que aquilo que se vê no Instagram. O slow living é isto, é respirar fundo e repensar. E depois cá até pode estar no shop das 9 às 5. Mas depois vais surfar. Às 5h30 estás a Sim, surfar. sim. Percebes? É mesmo muito, muito bonito. Como é que tu imaginas a tua vida com os teus filhos mais crescidos? A minha vida em si, eu imagino com a Mariana a tratar da nossa horta e dos nossos animais. É aquilo. E com eles a aparecerem se quiserem. Eu gostava muito que, se fôssemos capazes de os capacitar para terem a sua vida e serem felizes e verem em nós, os pais deles, como alguém com quem gostam de estar e não com quem estão por obrigação. Ou seja, de sermos nós sempre a puxá-los para a família, que é onde construir a deles. Mas eu gostava muito de ter uma casa em que é a minha casa e da Mariana e que é vivida por eles se quiserem viver e onde sabem que podem trazer as suas famílias e têm ali um porto seguro e que vai ser sempre boa disposição e que se vão sentir confortáveis, quer que aconteça na vida deles. Portanto, eu não projeto muito eventos no futuro em que estou com eles crescidos. Eu projeto aquilo que é a minha vida e projeto aquilo que gostava que fosse a vida deles, que vai ser o que eles quiserem. Eu vejo mais no médio prazo como é que os conseguimos capacitar para eles terem isso. Não é? O que é que nós temos que fazer, as palavras que lhes dizemos, as coisas que corrigimos ou que não corrigimos, não é? Também para não restringir a liberdade e para não sentirem que somos nós que dirigimos a vida deles. Portanto, eu acho que não projeto assim a minha vida muito no futuro em termos familiares, porque quero mesmo que eles tenham as famílias deles e nós temos a nossa. Claro. Tens assim alguma mensagem que gostavas de passar? Seja para alguém que está em pré-conceição ou para alguém que já tem, se calhar, uma família e se calhar até está aqui a tentar, Sim. não é? Sim, Governar esta tudo o gestão. que. Sim. Eu acho que nós tivemos uma grande sorte quando decidimos ser pais, que foi estar em contacto por motivos profissionais, contigo, com a Catarina e com muitas outras pessoas que lidam diariamente com estas questões da pré-conceição, da parentalidade e tudo mais. Então nós tivemos uma grande rede de apoio fora da família e podemos esclarecer todas as dúvidas. Eu acho que é muito importante aquilo que eu disse há bocado, que é a partir do momento em que decidem ser pais, prepararem-se, e a gravidez não é só da mulher, convém o homem ou parceiro, ou parceira estarem presentes também na gravidez,
fazerem os cursos pré-parto, fazerem toda essa parte, perceberem aquilo pelo que a mulher está a passar, que desafios é que isso vai trazer para a vossa vida, e depois da criança nascer, perceberem uma coisa que eu aplico em tudo na minha vida, que é, se acontecer alguma coisa, muito provavelmente não é a vocês que está a acontecer pela primeira vez, né? Portanto, já alguém passou por isto, já alguém arranjou uma solução para isto, já alguém é especialista nisso. E nós, hoje em dia, temos terapeutas de sono infantil, temos nutricionistas, temos imensas pessoas a quem podemos recorrer. Eu acho muito importante, e por exemplo, alguém que recorremos muito foi alguém que conhecemos através de ti, na Essence. Quando a Catarina está a passar por alguma fase mais difícil, que nós percebemos, ok, está a passar-se aqui alguma coisa, nós não percebemos o que é, nem temos ferramentas para lidar com isto, porque não nos foram passadas ou ainda não aprendemos. E temos uma consulta com ela, ok, isso é normal nesta fase, não é normal nesta fase, estão aqui as ferramentas, é por isto que ela está a passar por isso. Isso é. E normalmente as pessoas não fazem isto. Eu acho que depois estão meses e meses seja do sono, seja da amamentação, seja o que for, uma fase difícil da vida, que se calhar aquilo dá para ser resolvido de um dia para o outro. Nós, por exemplo, o sono, o Duarte demorava 1 hora e está lá a adormecer todas as noites. Tivemos uma consulta com uma terapeuta de sono infantil. Na primeira noite ele adormeceu em 60 segundos. Tipo, foi de um dia para o outro. De repente aquilo deixou de ser um foco de stress, porque nós só não estávamos a perceber o que é que ele nos estava a pedir, não é? E quando isto é falado com alguém que percebe das coisas, nós Qual é conseguimos agir. que tu achas que é a maior dificuldade para as pessoas pedirem essa ajuda? Achas que é... É Porquê é que achas? é o não saberem que existe. Ok. Eu acho que é a falta de awareness, de consciência de que existem pessoas que são especialistas em E todas quem sabe que estas. existe? Porquê é que não pedem ajuda? Como? E quem sabe que existe, Quem esses sabe que existe? especialistas, sim, o que é que tu achas que... Qual é a resistência a pedir ajuda? Eu acho que os casais que estão alinhados, eu acho que é mais fácil estarem abertos para pedir ajuda. Eu acho que quando não há o alinhamento entre o casal, ou seja, do que é que querem para a família, eu acho que, por exemplo, uma mulher está consciente, mas o homem não está de que existe certa coisa. E diz, olha, vamos falar com alguém que ajude problemas comportamentais de criança. E o homem até pode ver aquilo, mas porquê? Então estamos a fazer algo que estás a dizer que eu não sei fazer? Ou o contrário, ao ser o homem Sim. e a mulher não aceitar. Por exemplo, o homem está a ver a mulher todos os dias em dores por qualquer coisa. E percebe, a dor não é normal, não é? Não, mas isto é assim que deve ser. E, portanto, eu acho que pode existir a falta de alinhamento entre o casal e depois ser mal visto recorrer a pessoas externas porque não há esse alinhamento. Certo. Mas eu acho que nas famílias que estão alinhadas e que têm consciência de que existe alguma coisa e têm consciência de que aquilo que está a acontecer não é normal, um bebê demorar 2 ou 3 horas a adormecer, ou seja, não é normal estar 2 ou 3 horas a chorar, não é? Não é? Portanto, vamos recorrer a alguém. Portanto, a consciência do problema e a consciência de que existe alguém que pode ajudar nesse problema, eu acho que são É porque eu acho que muito isso também importantes. mostra que há inteligência emocional, não é? E humildade, que é, há aqui um problema e nós vamos pedir ajuda para o resolver, em vez de ser, não, mas nós vamos resolver sozinhos, não, mas isto é culpa nossa, então vamos nós dar conta de... É, tipo, pá, não temos de saber tudo. E é preciso inteligência emocional para isso, para dar conta de, ok, isto são os Sim, meus haver aqui limites estes e a partir daqui, por favor, ajudem-me. Sim, não te incapacita em nada, Nada, não é? claro. Tu- Estamos a aprender, não é? Esta Exatamente. humildade para dizer, eu não sei. Exato. Mas eu acho que a nossa geração, particularmente, foi ensinada a tem que saber tudo. E nós agora estamos do outro lado a dizer assim: bem, então eu tornei-me especialista nisto, porém isto eu assumo a minha ignorância. E que também é vulnerabilidade, não é? Podemos Sim, mostrar. exatamente. E saber pedir ajuda, não é? Portanto, é tipo assumir a ignorância e pedir ajuda. São duas coisas. E é importante fazer isso em casal. É importante que quer o pai, quer a mãe estejam nessas consultas que Sim. fazem. É importante porque para ambos perceberem aquilo que está a ser dito e ambos verem se estão a dizer a mesma coisa. É que às vezes olham para um problema e um está a ver uma coisa e o outro está a ver outra. Claro. E quando Sim. comunicam os dois a uma terceira pessoa, percebem que existe ali um desalinhamento na forma como estão a ver aquilo e então Sim. modelam do... Até porque, por exemplo, desculpem, até porque, por exemplo, numa circunstância em que estamos a falar de adormecimento do bebê, nós podemos achar que estamos extremamente relaxados a adormecê-lo e a pessoa que está ao nosso lado diz, não é bem assim. Se calhar nota-se a ansiedade, abana muito. Então é super interessante haver este conjunto, não é? Que se dirige à consulta, se houver, obviamente, essa possibilidade.
Bruno, precisávamos de uma parte 2. Foi muito boa a Obrigada. conversa. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada por teres vindo. Bem, eu acho que vamos esperar mesmo pela parte 2. Quem sabe? Quem sabe? Até para a semana. Até já.